Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto muito importante que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 2:20. Ele diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele traz uma das coisas mais profundas que existe com respeito à questão da vida em Deus. Ele disse que ele já não mais vivia, e quem agora vivia nele era Cristo Jesus. E é algo muito significativo isso. Paulo conseguiu entender profundamente que o verdadeiro evangelho é Cristo vivendo em nós. É Cristo vivendo na sua vida. Sabe o que Paulo quis dizer? Ele quis dizer que não era ele mais que controlava a sua vida. Não era ele que vivia por si mesmo para fazer o que ele bem queria. Isso significava que ele havia entregado totalmente a sua vida a Cristo Jesus. E que agora quem era Senhor da sua vida não era mais ele, mas Cristo Jesus. Por isso que ele disse, logo, é Cristo que vive nele. E isto é maravilhoso. Ter Deus vivendo em nós, ter Deus nos administrando, governando a nossa vida, nos apontando para onde devemos seguir, o que devemos fazer. Não é mais nós, no sentido dos nossos prazeres, nossos desejos, do nosso ego, mas é o Senhor no comando da nossa vida. Eu te pergunto, é isso que acontece com você? Quem está no comando da sua vida? Paulo aqui ele nos fala algo também no sentido de querer dizer que ele continua nesse corpo. Apesar que Cristo é que governa, mas ele diz aqui também que agora, esse viver que ele ainda tinha na carne, ele diz que vivia pela fé no Filho de Deus. Ou seja, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que viver pela fé. E isso significa exatamente aquilo que Paulo disse anteriormente. Deus vive nele. Então, consequentemente, eu vou crer, eu vou viver pela fé diante da minha existência nessa terra. Porque nós ainda temos uma natureza humana. Você também tem uma natureza humana. E cada um de nós temos ainda a carne lutando dentro de nós para que, porventura, a gente não faça a vontade de Deus, mas a vontade da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. E ter Deus dentro do coração, dentro da nossa vida, implicará em crer nele, implicará em negarmos a nós mesmos e vivermos mais Cristo Jesus. E foi isso que Jesus disse. Quem quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse ele. E exatamente o que Paulo quer dizer é: eu estou negando a mim mesmo. E diante dos desejos da carne, eu evidencio o desejo de Deus. Pela fé eu creio que Deus vai me ajudar. É exatamente isso que Paulo quis dizer. Sabe por que ele quis viver assim? Ele diz no final, porque Deus o amou e a si mesmo se entregou por ele. Deus o amou e a si mesmo se entregou por ele. Quem? O Filho de Deus, que é Deus também. Deus o amou e deu o seu Filho unigênito, diz a palavra de Deus. Ou seja, o presente é grande demais. Ter Deus dentro do nosso coração. E por isso é que ele diz que exatamente ele crer e quer viver, porque Deus o salvou, Deus o perdoou, Deus o lavou,
Deus o tornou uma nova criatura. E seja assim na sua vida, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você viva Deus, deixe Deus viver dentro de você. E pela fé, vá nessa caminhada que você tem até o final da sua estrada nessa terra. Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau.